Púrpura tíria, o pigmento mais caro da história. Terça que lá vem história. O pigmento mais caro da história da antiguidade chamava púrpura tíria. E ele chegou a valer mais ou menos o equivalente ao seu peso em prata e, dependendo da fonte, até em ouro. O seu nome é por conta da origem do tecido, que é da cidade de Tíria, que é atualmente na Líbia e que naquela época era dominada pelos fenícios. Os fenícios, esses inclusive, eram muito famosos pela fabricação do tecido roxo. E uma das explicações etimológicas possíveis é que o nome fenício venha de origem grega, justamente chamando roxo. E não por coincidência, as vestes dessa cor eram tipo uma marca registrada da corte tanto grega quanto romana. Inclusive, nos tempos de vaca magra de Roma, só o imperador podia usar vestes roxas. Então, por consequência disso, as vestes roxas no século seguinte, elas automaticamente se tornaram sinônimos de realeza. Ter uma roupa de qualquer cor que não fosse tipo, a própria cor do tecido foi um luxo na maior parte da história da civilização. O que acontece hoje em dia é o oposto, né? Mas isso é um papo para outra história. Por que isso acontecia? Porque obter as tinturas de matérias-primas naturais, sem nenhum conhecimento, tipo, teórico de químico, era muito difícil. E isso refletia, né, no preço das peças tingidas. A púrpura, ela é extraída da glândula mucosa de vários moluscos que habitam o Mediterrâneo, principalmente esse aqui. E são necessários milhares deles para conseguir isso aqui, ó, de pigmento. As glândulas, elas basicamente têm que se decompor em tanques gigantes que exalam um cheiro de peixe podre horroroso. E é tão ruim, mas tão ruim que se tornou uma questão constitucional. O Talmud, esse aqui, ó, que é o livro sagrado que contém as leis e os costumes dos judeus, ele garante o direito ao divórcio para as mulheres cujos maridos trabalham em tinturarias por conta do cheiro de frutos do mar estragado. E agora eu trago para vocês uma evidência arqueológica que usa desse tecido pela elite do reino de Israel na época narrada pelo Antigo Testamento. 3 fiapos, esses 3 aqui. Fiapo não é só o fio, tá? Fiapo é um conjunto de fibras de tecido roxo datados da época do reino de Davi, que é mais ou menos 1000 a.C., foram escavados no Vale de Timna, em Israel, que são esses aqui. Então, isso já... Lembra que eu já comentei? Se tem documentação, é porque existiu. E agora eu trago as palavras do professor Erez Ben Youssef, da Universidade de Tel Aviv. Abre aspas. É um período muito antigo para encontrar esse roxo em uso, e a localização é muito estranha. O tecido estava no meio do deserto, onde não se pensava tradicionalmente que esses materiais de prestígio eram usados. E até então a evidência arqueológica mais antiga de uso do púrpura vinha de Roma, um milênio mais tarde. Lembram que eu comentei agora há pouco sobre a época das vacas magras em Roma, que só o imperador podia usar o púrpura? A regra se estendeu para Bizâncio e para o Império Bizantino. Então, apenas a família real e apenas os nobres e apenas a seda que fosse feita para a família real poderia ser púrpura. E isso foi se estendendo pelos séculos, e mais tarde, no século XIX, isso estava tão enraizado na cultura bizantina que dizia-se que a criança nascida de um imperador reinante era, vou pegar a palavra aqui, porfirogênitos, ou seja, nascido em púrpura. Com o saque e a queda de Constantinopla, infelizmente, a família, né, real bizantina não tinha mais condições de fabricar a púrpura, o pigmento púrpura como ele era fabricado, e até hoje as pessoas têm muita dificuldade de conseguir fazer na qualidade e no pigmento que era feito naquela época. Temos roupas guardadas daquela época em museus. E existe uma coisa impressionante que eu sempre fico chocada quando eu leio sobre o pigmento.
essas peças, quanto mais você expõe elas ao sol, quanto mais elas teoricamente teriam que se desgastar, que é basicamente o que acontece, por exemplo, quando a gente lava a roupa preta e deixa muito tempo no sol, ela esturrica e fica cinza, o púrpura não, parece que o pigmento acentua. Então, conforme eles usavam as roupas e ficavam em grandes, né, nos discursos, 4 a 5 horas de coliseus e tal, as roupas ficavam mais vibrantes, e eu acho isso incrível. É claro que existem diversos homens tentando reescrever a história ou escrever a história à sua maneira. Não estamos aqui para discutir isso. Inclusive tem um mitógrafo romano chamado Julius Pollux, né, provavelmente, que no século II depois de Cristo afirmou que o corante roxo foi descoberto pela primeira vez pelo filósofo Heracles de Tiro, ou melhor, pelo seu cachorro. E por isso o Peter Paul Rubens fez esse quadro que chama O Cão de Hércules Descobre a Tinta Roxa. Não existe comprovação científica para isso, existem comprovações científicas para o que eu já contei. A púrpura foi o primeiro pigmento que a gente pode dizer que dividiu classes. Isso se estende durante a Inquisição, isso se estende na Igreja Católica. Os padres usavam muita púrpura, muita roupa púrpura. Até hoje o Papa usa púrpura. Mas isso obviamente se estendeu para outras cores, cores mais difíceis, por exemplo, o azul, o lápis lazuli, são muito complicados de serem feitos, e isso dá essa coisa do poder, que antigamente era usado a distinção, né, de poder e de classes sociais pelo uso da cor e do tecido. E esse foi o Terça que lá vem história de hoje, contando a história desse pigmento tão difícil de fazer. É muito difícil fazer pigmento natural. É muito bonito ver o pigmento natural sendo feito. Quem puder ver tingimentos até com beterrabas, coisas assim, é muito legal. Eu amo cor e toda essa história, tudo isso, todo esse rolê secular de pigmento, de história, de desbravamento, para o jovem fazer o quê? Exatamente, para o jovem aqui do Positivo do lado de casa usar preto, branco e bege, que é basicamente o que eles usam. Usem cores, gente, usem cores. Cor é lindo, conta a história do mundo e é muito legal. Então um beijo e até o próximo.